E essa fase dele, você citou 9.000 antes, né? O que você tem para falar dessa fase dele lá? Foi uma fase feliz na vida dele? Foi uma fase muito feliz, porque ele estava morando em São Paulo, foi um tempo que ele não morava mais em Santos, e aí ele se aproximou de grandes músicos, porque o Peu tinha tocado com a Pitty, né? Sim. Gravou lá o primeiro disco, então o Peu Souza já era um baita de um guitarrista. Aí junta com o Júnior Lima, né? Que o pessoal só pensa em Sandy Júnior, mas o Júnior é um monstro da bateria também, um cara que entende de estúdio, né? E ainda chamaram um outro cara para cantar. Então a formação do Nove Anjos era uma formação sedenta, ensaiava pra caramba, os caras tocavam muito bem, e tinha um futuro promissor, porque era o Júnior investindo ali num projeto. O Júnior levou eles lá para Califórnia, eles foram para Hollywood gravar o produtor estrelado, então tinha tudo para dar certo, né? Mas é isso. Aí os fãs, parte dos fãs sempre fica fazendo hate em vez de ajudar. E dizem muitas pessoas entrevistadas que o Chorão também fazia de tudo para atrapalhar as bandas do Champignon. Que assim foi muito difícil para todo mundo aquela briga que eles tiveram. Mas o Chorão ficou muito incomodado com o Champignon. Por isso que eu acho que não é demais a gente falar que é uma relação de amor e ódio. Porque é. Eles se amavam loucamente, mas também quando brigavam, e brigaram várias vezes de sair no soco, no tapa mesmo, de se agredir fisicamente. E o Champ, quando conheceu o Chorão, tinha 12 anos. O Chorão Sim. já tinha 20. Só que, né, depois o campeão foi crescendo, se tornou um cara grandão, forte, então também não ia levar qualquer desaforo para casa, né? Agora ele falava que ele passava, mas é muito triste. Tem uns episódios contados por namoradas dele, assim, dele perdia um rumo quando o Chorão causava, né? De ligar para ele e a Natália namorava com ele naquela época, ele acabar de falar no telefone e jogar o telefone na parede. Esse cara Chorão não muda, não adianta, ele nunca vai mudar. Então o Champignon era um cara muito tranquilo, mas o Chorão às vezes tirava ele muito do sério. Então, assim, na volta dele para a banda, houve vários momentos que acabou o show e ele foi embora. Ele nem ficou com a banda para voltar todo mundo junto. Ele tentava pegar o primeiro voo da madrugada e ir embora, sabe? Porque ele precisava do dinheiro. Claro que ele amava o Charlie Brown Jr., sem dúvida. E o Nove Anos daquela vida curta, né? A banda durou 2 anos, mas também fiquei muito feliz porque eu consegui entrevistar todo mundo, inclusive o próprio Júnior, que contou assim com a voz muito embargada sobre o último momento que ele teve com o Champignon, e o Champ não parava de agradecer pela oportunidade que o Júnior tinha dado a ele de ter tentado fazer mais uma banda, né? Afinal de contas, era a banda de um cara que era da Pitty, né? Um outro que tinha sido do Charlie Brown, uma banda que tinha tudo para dar certo, mas infelizmente, talvez um momento, né? Não deu certo, mas eles foram parar dentro de um celular da Nokia. Você comprava um celular Nokia, já vinha com o disco dentro. Foi aquela transição, né, do disco físico para o digital. O Nove Mil Anjos também tem uma história muito legal contada, assim como Revolucionários, que foram as duas bandas que o Champignon teve nesse inteirinho, né, nesse intervalo que ele estava fora do Charlie Brown Jr. 9.000 antes, inclusive, teve a estreia no VMB, né? A É, MTV deu lá uma transmissão top, né? Uma propaganda top ali. Foi todo mundo focado, né, em ver o 9.000 antes ali. A Sandy anunciou, né? E o que é que você vê, assim, que é o motivo do 9.000 antes ter acabado? Foi muito essa intervenção também que veio do Charlie Brown? Ou teve alguma coisa do público, alguma coisa comercial mesmo? O que é que você vê que foi o principal motivo, assim? acho que teve um pouco de tudo isso, Lucas. Teve um pouco de. A imprensa não gostou, assim, não tanto, a imprensa não. Alguns gostaram. Tem jornalista, cara, que sempre vai elogiar. Mas tem uns também que são bem sinceros e não gostaram, falaram muito mal. Uhum. Houve também uma questão que na época estava rolando um uso de drogas, o Júnior não, mas o Champ estava usando drogas, etc e tal. Teve uma questão que todos eles precisavam de grana. O Júnior era o único que estava bem de dinheiro, mas o Sim. Champ já vinha numa maré baixa, porque quando ele saiu do Charlie Brown, ele ainda tinha algum patrimônio, mas ele investiu muito no Revolucionários. Ele fez clipe, cara, com grua. Grua é tipo aquele negócio que a câmera vai lá em cima, como se fosse uma escada, assim. Então ele investiu porque ele queria provar para todo mundo que ele conseguia ter uma outra banda de sucesso, né? E aí ele patrocinava o Revolucionários. Então ele ficou muito tempo gastando dinheiro com um monte de coisas da vida pessoal e profissional, e aí no 9 Milhões ele precisava ganhar dinheiro, e não estava rolando shows com cachês altos, com nada disso. Ele estava naquele início
o Júnior bancando e eles fazendo show de divulgação. Então, primeiro teve, como você bem lembrou, essa estreia na MTV, depois teve um show só para convidados, no estúdio SP, com cobertura desses sites de fofoca todo, com bando de gente famosa, que obviamente, né, três famosos convidam seus amigos que são famosos também. Mas demorou, assim, não estava engrenando, não estavam conseguindo vender show, sabe? Foi bastante difícil esse início. Eu não tinha uma grande gravadora tradicional por trás, também não tinha. Faltou uma companhia clássica, talvez, por trás. Mas, enfim, vida que segue, né? Aí o Júnior cansou, e o Júnior, o Júnior conta isso, depois de muito tempo de um ou outro falando, vou sair da banda, vou sair da banda, vou sair da banda. Um dia o Júnior que se emputeceu, porque ele falou, cara, às vezes quando eles me ligavam, eu já começava a ficar bem passando mal, porque ia ser meio tenso, ia ter estresse, e aí ele resolveu sair. Então acabou a banda. Por isso que o 9.000 Anjos foi pro céu cedo. Infelizmente, que era uma banda muito boa, né? Musicalmente, assim, é profissional lá em cima, né?